General, vou fazer a pergunta para o senhor, que eu acho que é o que está na boca de todo mundo, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Macron, essa declaração dele de mandar tropa para a Europa, foi um desastre, foi um balão de ensaio, foi uma jogada eleitoral, enfim, o que ele quer? Obrigado pela questão. É o que está na ordem do dia, globalmente. Permite-nos tirar algumas ilações. A primeira é que estes cidadãos, estes dirigentes políticos da União Europeia, e não só, mas fundamentalmente da União Europeia, foram a esta reunião. Esta reunião foi convocada, tendo na agenda a questão das munições, porque efetivamente a Ucrânia está a passar uma dificuldade considerável em munições, e as perspectivas é que, na hipótese mais favorável, em junho a Ucrânia não terá munições. Munições, entenda-se, de artilharia, e uma guerra não se faz sem artilharia, muito menos esta guerra que é uma guerra centrada na componente terrestre, mas efetivamente na agenda da reunião não era, esse talvez não fosse o principal ponto, o que estamos a crer que não é o principal ponto. O principal ponto que era precisamente discutir este assunto que o Sr. Comandante colocou, e que se não fosse o primeiro-ministro da Eslováquia, o Sr. Robert Fico, que, irritado, deixou fugir a informação, irritado porque nem ele nem Orbán, digamos, concordam com uma postura belicista ou uma de confrontação com a Rússia, são membros da NATO, são membros da União Europeia, mas acham que têm outra postura, outra visão, e foi ele que alertou, que passou essa informação para fora. Foi uma pedrada no charco, podemos dizer, que rapidamente houve um movimento na opinião pública, e depois temos que ver quem é que esteve calado, quem é que falou, e quem falou o que é que disse. E depois temos que ver, efetivamente, se isto é uma... Portanto, Sr. Comandante, em boa verdade, se não fosse o primeiro-ministro eslovaco, nós ficávamos sem perceber o que é que nesta cimeira de emergência que Macron convocou, qual é que era o tema que ia ser debatido. E, efetivamente, o tema e Macron, quando dizíamos há pouco, analisemos o que é que cada um disse e o que é que cada um, as meias palavras que utilizou. Ouvimos, por exemplo, Macron dizer que o assunto não pode deixar de ser considerado porque a intenção é não permitir que a Rússia ganhe esta guerra. Portanto, o que percebemos aqui é que para quem há um ano falava de impor à Rússia uma derrota estratégica, hoje há um sentido de emergência, de alerta, ou até de pânico, se me permitem, de que este conflito pode, digamos, já nem se fala na derrota estratégica da Rússia, mas o que se pretende é que a Ucrânia não perca. É neste momento, e estamos já a entrar em planos de contingência. Portanto, isto diz Macron. Macron não se retratou, não disse que não era a favor, aliás, porque já sabemos, já lá iremos, já há franceses e muitos na Ucrânia, não é? E americanos e britânicos, etc. Ouvimos rapidamente a incomodidade dos alemães, dizendo que não vai haver os soldados alemães, mas soubemos que aqui há algum tempo uma guarnição de Leopardo foi interpelada por estrangeiros, não é? Por uma equipa de jornalistas, embora não me atraiçoa. O primeiro-ministro britânico, Sunak, veio dizer que não havia planos neste momento para uma presença em larga escala na Ucrânia. Quer dizer que já lá estão, e sabemos que estão lá os Royal Marine Commando, não é? Forças especiais estão lá, QB. O que é que isto efetivamente consubstancia? Consubstancia uma mudança na operação, consubstancia uma consciência de que há o risco, ou há uma séria possibilidade, ou há indicadores de que os russos, para além de estarem a avançar a um ritmo superior do que aquilo que os próprios esperavam, e de que o Ocidente eventualmente esperava, Marinka caiu como um castelo de cartas. Marinka caiu de uma forma impressionante, não se esperava.
e os russos todos os dias estão a avançar, tomando pequenas povoações, tudo aponta que estejam dirigidos para tomar três povoações relativamente importantes, Ivanivske, junto entre Chassivyar e Bakhmut, que é uma população relevante, Krasnoorivka, a sul, perto de Donetsk, que é uma povoação relevante, e Terni, mais a norte, na zona de Liman, que é uma povoação também relevante. Ora, Gerasimov, que é o comandante, digamos, desta operação da parte russa, anteontem esteve em Tokmak. Tokmak fica a sul de Zaporizhia. O que é que foi fazer Gerasimov? É uma boa pergunta. Os serviços secretos ucranianos falam que os russos alinharam 48 lançadores de Iskander ao longo da fronteira norte de Kharkiv. Isto é, para concluir o raciocínio, tudo aponta que é muito breve trecho, é muito a curto prazo, vai haver uma grande operação ofensiva. Não nos podemos esquecer também que, neste momento, os russos ainda estão na chamada defesa ativa. Estas ações são as ações de defesa ativa. Portanto, para fechar o ciclo digamos, do raciocínio, Macron convoca os presidentes, esta reunião que reuniu os 27 países da União Europeia, dos quais 21 chefes de governo e de Estado, fundamentalmente para ligar o Red Alert, o alerta, e dizer que é preciso passar a um patamar seguinte, no sentido de impedir que os russos passem o Dnieper, muito certamente, e que ocupem a zona ocidental. Qual é que será, neste momento, qual é que seria o objetivo que se deduz desta ação? É a entrada de forças ocidentais, não com o chapéu da NATO, mas fundamentalmente no âmbito dos acordos de segurança que foram muito recentemente assinados durante a semana passada e alguns um pouco antes, entre alguns países da NATO com a Ucrânia, nomeadamente a França, o Reino Unido, a Dinamarca, a Itália, a Polónia também já tem um acordo desta maneira, fundamentalmente entrarem na parte ocidental, no sentido de criar uma espécie de zona segura para que, se os russos entrarem a partir do leste, digamos, o governo haja sempre uma possibilidade de não colapso total do país e, em boa verdade, criar zonas de segurança à semelhança do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando com a partição da Alemanha, em que nos recordamos que a Alemanha tinha uma zona americana a norte, a sul, uma zona britânica a norte, uma zona francesa junto à fronteira com a França e uma zona russa na antiga Alemanha de Leste. Genericamente era repartir o país em zonas de segurança. É isto que nos parece. O que houve foi esta fuga de informação que precipitou os acontecimentos e colocou a opinião pública, mas não nos podemos esquecer, e com isto concluía, que o seu comandante recorda certamente, e o seu professor, que quando perguntavam aqui há um ano e meio se ia haver Leopards na Ucrânia, diziam que não. Se ia haver Atacams, diziam que não. Se ia haver F-16, nem pensar, vão a caminho, não é? Se iria haver HIMARS, também não havia. Portanto, esta é a estratégia de primeiro choque, depois negação, a seguir, digamos, uma entrada em comoção e depois aceitação. É o que normalmente é uma preparação da opinião pública, que não obstante não tenha sido premeditada, mas o que é uma verdade é que se vai preparando a opinião pública para esse cenário.